My Dragon System, capítulo 313. Uma carta do Império. De volta a Avrion, a reunião semanal estava acontecendo. Os assentos do conselho agora consistiam em Slivia, como a cabeceira da mesa, e os outros membros do conselho. Humphrey, o Mago Branco, Sir K, Wilfred e Von. Na mesa de reunião estavam também os 4 mestres cavaleiro. Kyle, que agora estava no comando dos cavaleiros faixa preta desde que Monk partiu. Harry, que subiu na hierarquia e provou sua lealdade ao Asas Carmesim depois que seu pai morreu, e, finalmente, Dan, que foi colocado no comando dos cavaleiros faixa vermelha. Também havia um assento vazio para a mestra cavaleira faixa verde Marta, mas ela estava ausente ajudando Ray. Se alguém olhasse para a sala de reunião de fora, provavelmente riria do fato de que uma cidade inteira, e uma academia de cavaleiros bem estabelecida, era parcialmente administrada por crianças. Eles mal pareciam ter idade suficiente para passar dos 18. Mas esses eram os cavaleiros mais fortes e confiáveis que Ray conhecia. Ele havia deixado tudo para Slivia, e só tinha uma condição. Aqueles que foram colocados em assentos de poder devem ser leais. Isso foi o que levou os líderes de Avrion a serem preenchidos principalmente pelos antigos camaradas de Ray. Todos na sala sabiam que Ray era o verdadeiro líder do Asas Carmesim. Ao mesmo tempo, os cavaleiros da academia e os membros do grêmio que ingressaram recentemente acreditavam que era um aventureiro chamado Ness. Como estão os membros enviados por Marta? Slivia perguntou. Harry então se levantou para dar uma resposta. Nós os submetemos a testes e atribuímos a cada um uma faixa. Também demos a cada um deles um conjunto de armadura de ligação de alma padrão forjada por Randin, e tem o brasão do Asas Carmesim, conforme solicitado. Infelizmente, ele usou a maior parte de nossos suprimentos, então devemos negociar com outras cidades em breve, ou sair para caçar novamente. Bom saber. Se não formos capazes de obter um comércio justo com as outras cidades desta vez, não se preocupe. Vamos simplesmente usar o ouro para aumentar a recompensa de nossas próprias missões e permitir que os aventureiros e os membros de nosso próprio grêmio façam o trabalho para nós. Como um grupo recém-estabelecido, as outras cidades estavam oferecendo negócios injustos antes. Ou menos matérias-primas de fabricação para os núcleos de bestas, ou menos ouro em geral. Na época, Avrion precisava desesperadamente de apoio enquanto estava sendo reconstruído, então eles não tinham escolha a não ser aceitar. Mas agora Avrion estava em uma posição forte. Sir Kay foi o próximo a fazer um relatório ao se levantar. Faltam 6 meses para o confronto com a Sombra. Parece não haver nenhum movimento deles até agora. No entanto, os batedores que enviamos para verificar o tamanho dos exércitos não voltaram. Não há necessidade de enviar mais homens para o continente das sombras. Parece que eles realmente planejam cumprir o acordo deste ano, e mesmo que não o façam, estaremos prontos, disse Slivia. Só então, uma batida foi ouvida na porta do lado de fora. Lamento perturbar a reunião do conselho, mas há uma emergência, o guarda disse. Entre! Gritou Von. Entrou um dos cavaleiros negros que trabalhavam diretamente sob o comando de Von. Na verdade, não havia mais muitos cavaleiros negros na academia ou na cidade. Acontece que a maioria deles trabalhavam para a Puro Sangue, exceto aqueles sob o comando de Von. Por favor, leia isto, o homem disse enquanto entregava uma carta lacrada para Slivia, e na frente, tinha a marca do Império. Enquanto Slivia lia o conteúdo da carta, todos ficaram em silêncio. Chame os outros reinos para uma reunião e a rainha do reino Alure imediatamente, disse Slivia. Mas eles não nos responderam nenhuma vez, disse Wilfred. Por que responderiam agora? Temos que tentar, não temos escolha agora. A mesma carta enviada para Avrion também foi enviada para a capital de cada um dos 6 reinos. E logo a notícia chegou aos ouvidos do povo. O Império havia declarado guerra à cidade de Avrion, ou mais especificamente, ao grupo conhecido como Asas Carmesim. Não só isso, mas eles declararam que qualquer reino, permitindo ao Asas Carmesim um lugar de conforto ou estadia, serão considerados seus aliados e inimigos do Império também. Era uma ameaça clara dizendo ao reino Alure para lidar com os próprios Asas Carmesim, se não o fizessem, então eles se tornariam um inimigo.
O Asas Carmesim também foram incapazes de se estabelecer em qualquer outro reino. Caso contrário, eles teriam o mesmo destino. Alguns dias se passaram e não houve resposta dos reinos. Eles se recusaram a se encontrar com Avrion pessoalmente e simplesmente responderam que atenderiam aos desejos do Império. Os líderes dos reinos sabiam que isso estava errado, mas o Império era uma força poderosa. Apenas com o poder dos 6 reinos combinados, eles poderiam ter a chance de se defender do Império. Em tempos de desespero, Slívia enviou uma mensagem para a única pessoa em quem ela poderia confiar, e o atualizou sobre tudo o que estava acontecendo. Ray. As notícias dentro da academia demoraram mais para se espalhar desde então. Normalmente, eles não eram permitidos sair da academia, mas eles teriam permissão para entrar em contato com seus pais, e a notícia acabaria chegando até os alunos de Roland. Dentro da sala de aula, durante o intervalo, Ray e seu grupo estavam discutindo a notícia. Muitos deles ficaram arrasados com a decisão dos outros reinos de ignorar o que aconteceu, especialmente depois que o Asas Carmesim salvaram suas vidas. Nora, a princesa que havia sido salva pessoalmente, implorou a seu pai que reconsiderasse e pelo menos ajudasse o Asas Carmesim de alguma forma, mas ele simplesmente disse que era impossível. Por que você acha que isso está acontecendo? Max perguntou. O Asas Carmesim nos salvaram. Eles até salvaram algumas das crianças que eram do Império. Não é óbvio? Disse Bliss. O Império tem medo de que qualquer força poderosa cresça, ao invés de assistir a algo que pode ser capaz de lutar contra eles no futuro. É melhor esmagá-los agora, enquanto eles ainda são pequenos. Eu posso pensar em outra razão, disse Van, e seu pensamento estava certo. Blake. Ele nunca permitiria que a humilhação que recebeu deles passasse por isso mesmo. E ouvi dizer, desde que ele voltou, que ele tem sido incapaz de lançar sua magia relâmpago. Todo o continente continuou a discutir o grande acontecimento que estava na cabeça de todos. Por meio das conexões de Ray com Marta e Lenny, ele conseguiu que um reino respondesse a Slívia. O reino Alure. Amanhã eles se encontrariam com a rainha,